Ministros da Reconciliação. Você sabia que eu e você somos chamados por Deus para ministrar reconciliação? Se você quer saber um pouquinho mais sobre estes e outros assuntos, então vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos juntos para dar sequência a este estudo da palavra. Hoje nós vamos estar estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 completo e o capítulo 6 do versículo 1 até o versículo 10. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreva, compartilhe também com outras pessoas esta ministração, para que outros também sejam abençoados. E deixe o seu curtir, o seu joinha, porque daí o YouTube ele vai compreender que você está gostando deste conteúdo e ele vai sempre estar lhe enviando, então, conteúdos semelhantes. Mas sem mais delongas, eu quero te convidar a buscar a tua Bíblia, o teu caderno, se você ainda não fez, o teu lápis, e vamos juntos nos aprofundar neste texto da Palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o final e capítulo 6, do verso 1 até o 10. Vamos juntos então ler a palavra? Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e no coração, e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Até aqui, amados. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra nesta manhã e te pedimos que o Teu Espírito esteja iluminando as nossas vidas, nos dando o pleno entendimento e discernimento para que possamos compreender a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Ministra as nossas vidas. O que nós queremos, Senhor, é ser edificados, sermos tocados, ministrados pela Tua Palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vemos aqui Paulo dando então sequência, dando continuidade, né, àquilo que ele ministrou anteriormente. Então por isso seria interessante você que está de repente pegando o estudo pela primeira vez hoje, voltar alguns vídeos atrás e se inteirar um pouco mais acerca destas ministrações para que você possa compreender na totalidade, então, o nosso estudo. Mas hoje é interessante, queridos. O apóstolo Paulo, ele trabalha essa questão do ministério, do chamado, né, a sermos ministros da reconciliação. E aqui é interessante, nós vamos trabalhar, então, acerca do ministério da reconciliação, as motivações para este ministério, que o apóstolo Paulo já abordou algumas anteriormente, e agora ele continua, né, falando sobre algumas motivações, né? E qual ministério ele está falando? O ministério da reconciliação. Uma vez que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo, nós somos chamados a sermos também estes ministros da reconciliação, sermos estes canais da bênção de Deus para que aqueles que são então chamados pelo Senhor, predestinados, possam ser despertados para esta realidade. Eu quero te convidar então a ver comigo algumas motivações, versículo a versículo. Nós vamos ver aqui então no capítulo de número 5, quase que a totalidade dele, falando então acerca das motivações do ministério. E depois nós já vamos transicionando então acerca do ministro da reconciliação. Olhe comigo na tela, acompanhe então alguns versículos para que nós possamos então já de antemão aprender algumas questões bem importantes para as nossas vidas, né? Vamos nos aprofundando aqui então na palavra. Vamos lá para o versículo então de número 1, queridos. Olha que interessante. Algumas motivações que o apóstolo Paulo
ele trabalha. A primeira delas, ele aborda a questão da casa celestial, a habitação celestial. Por exemplo, ele diz aqui que a nossa casa terrestre, falando acerca do nosso corpo, né, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, uma casa eterna que está então nos céus. E aqui é interessante, queridos, porque ele aborda na perspectiva não apenas de uma edificação terrena, mas o apóstolo Paulo ele trabalha aqui na perspectiva de um corpo celestial. Note que ele fala o seguinte, a casa terrestre ele coloca também como correspondente a este tabernáculo. Né? Então, a casa terrestre deste tabernáculo. Paulo aqui ele está se referindo ao nosso corpo, tá? Nosso corpo, a nossa carne. Então, e ele aborda como esse edifício celestial sendo melhor, superior, né? De que forma que eu posso identificar isso? Nessas afirmações do final do versículo 1, né? Quando ele coloca que é uma casa que não foi feita por mãos, né, humanas, no sentido das limitações da humanidade, ela não é finda, ou seja, ela é eterna e ela é celestial. Daí na sequência, no versículo de número 2, ele fala acerca deste novo corpo, não só ele é melhor, mas como também sendo um corpo imortal. Né? E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, neste tabernáculo, na minha carne, né, ainda estou gemendo, né, passando pelas minhas lutas aqui, né, na expectativa, né, da minha casa celestial, da habitação celestial. Isso é muito interessante. Ele continua até o verso 4. Ele diz assim, ó, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aqui há algo interessante que nós já vamos abordar também. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, mas revestidos para que o mortal... Aliás, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela viva. Então, o que significa isso? Esse gememos, né? Significa justamente que enquanto nós estivermos aqui neste corpo mortal, nós estaremos limitados pelas enfermidades, né? Estaremos sujeitos a sofrimentos. Né? Nós estivemos até ministrando na semana passada, no culto da noite, na nossa grande celebração, falando acerca de superar as crises, de vencer na nossa caminhada. Crises não são sinônimo de pecado, mas crises são sinônimos de humanidade, da nossa limitação. Enquanto nós vivemos aqui na Terra, estamos sujeitos, então, aos sofrimentos. E isso fica bem evidente nessa expressão gememos. Mas isso também não deve tirar de nós a expectativa, a aspiração de sermos, então, transformados, alcançarmos este corpo celestial na glória quando nós nos encontrarmos com Cristo Jesus. Isso é algo, então, maravilhoso para as nossas vidas. Na sequência, no versículo de número 5, acompanhe comigo na tela, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o corpo novo, né, ele atende, ele cumpre a este propósito de Deus. Fomos preparados para esta transição. Né? Então, tem um comentário bíblico do MacDonald, comentário bíblico popular, na página 553, ele diz o seguinte: quando Deus nos criou, tinha em mente o nosso estado glorificado, a casa não feita por mãos, a casa que é eterna nos céus. Ou seja, essa era a perspectiva do Senhor, sempre foi esta. O pecado corrompe as nossas vidas, e essa mesma perspectiva permanece para a glória. Então, nós estamos aqui passando por um tempo de lutas, de angústias, mas quando o Senhor vier nos buscar, essa é a perspectiva de um novo corpo, de um novo tempo. Nesse sentido, o verso de número 6, ele diz o seguinte, 6, 7 e 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo.
sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, queridos, nesse sentido, a confiança, né, esse ter bom ânimo, esse viver enquanto estamos aqui na terra, mesmo sem desfrutar, né, dessa plenitude do Senhor, nós permanecemos com essa expectativa, essa plena confiança, aguardando este tempo. Note que quando nós vemos aqui no versículo de número 7, né, aliás, final do 6, estamos ausentes no Senhor, o sentido aqui é justamente, olha, nós não estamos experimentando da plenitude. Por isso, né, o verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, apesar dessas limitações da nossa humanidade, estamos em plena confiança. Então, isso aqui é muito interessante, nós caminharmos nessa expectativa, né? O próprio Paulo lá em Filipenses capítulo 1, 23, ele já deixa bem claro isso, né? Então, estar com Cristo, partir, transicionar, estar na eternidade com o Senhor é incomparavelmente melhor do que viver nesta realidade. Não significa um desamor, uma falta de conexão com o que estamos vivendo, com o agora, mas significa justamente essa perspectiva, essa percepção do apóstolo Paulo, de que aqui nós somos limitados pela nossa humanidade, mas na glória nós estaremos então plenos no nosso relacionamento com Cristo. Agora aqui no versículo de número 9, até o verso de número 13, o apóstolo Paulo ele trabalha a questão acerca do tribunal de Cristo. Acompanhe comigo aí na tela. É por isso que também nos esforçamos, guarde essa expressão aqui, né? Quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Ou seja, a motivação é uma nobre ambição, não no sentido ruim, né? Mas é o quê? Nós podemos então entender que quanto nós vivemos aqui, devemos ser motivados, né? Motivados a comparecer diante do Senhor. É uma ambição que motivava Paulo, não no sentido ruim, mas é o que definia como Paulo vivia até se encontrar com o Senhor diante do tribunal. Em segundo lugar, versículo de número 10, mostra porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a consciência do tribunal não só nos motiva a caminhar, mas como uma nobre ambição, mas nos motiva a viver, né? É a ocasião no tribunal de Cristo, onde nós, de certa forma, seremos avaliados quanto àquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, quer seja a respeito da qualidade ou da quantidade da abundância da obra que fizemos. E em terceiro lugar, do 11 ao 13, diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Ou seja, nós não devemos ter medo do Senhor, mas respeito, reverência, e isso vai estimular a nossa vida ao trabalho. Não confunda isso. Fazer as coisas por obrigação ou por medo, mas sim por temor, por reverência ao nosso Senhor. Sabendo, queridos, que nós estamos debaixo desse julgamento, né, essa perspectiva do olhar de Cristo, do olhar do Pai sobre as nossas vidas segundo as nossas obras. E é nesse sentido que Paulo deixa, olha, nós devemos persuadir outras pessoas, sermos instrumentos, né, para alcançar, não que haja possibilidade ou mérito de convencimento na nossa vida, mas sermos instrumentos do Espírito, né? Note que ele deixa bem claro, não pode ter métodos dúbios, sem falsidade, devemos ser íntegros, né?
de modo que as pessoas percebam, queridos, quais são as nossas motivações, qual é a nossa caminhada, olhem as nossas ações e possam ver que há uma concordância do discurso com a nossa prática. Então, nesse sentido, o tribunal de Cristo deve servir como uma motivação para continuarmos firmes vivendo o Evangelho. Na sequência, a partir do versículo então de número 14, Paulo ele começa a abordar a força do amor de Cristo, o poder deste amor. Olha o que ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Né? O amor demonstrado em atitude é constrangedor. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a razão de Paulo servir a Deus era pelo amor. Um amor constrangedor, um amor de entrega, um amor que levou Paulo a olhar para si mesmo e ver, poxa, que grande amor é este, que entrega. Então, a motivação do apóstolo Paulo era este constrangimento advindo do amor de Cristo, da entrega, né, do seu sacrifício, sua auto-entrega, que o constrangia, mas também o impelia a servir ao Senhor. Queridos, que coisa tremenda! A minha oração neste dia é que o amor de Cristo possa nos constranger, me constranger, te constranger a tal ponto, a nos impelir a sermos abundantes na obra. Olha que coisa tremenda! Não por religiosidade, não por obrigação, não por status, não por merecimento, mas por constrangimento diante de um amor tão grande e profundo. Olha que coisa tremenda! Consequentemente, queridos, diz o texto, que todos morreram. Ou seja, todos aqueles que tiveram experiência com Cristo morrem para o pecado e já não vivem mais para si mesmos. Então note, o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo, fui tão constrangido, morri para mim mesmo, nasci por intermédio de Cristo, já não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo por aquele e para aquele que entregou, que deu a sua vida por mim e pela humanidade na cruz do Calvário, aquele que morreu e ressuscitou de entre os mortos. Que coisa tremenda, hein, queridos? Que o Senhor esteja te motivando nesta manhã a ser abundante na obra, constrangido por este amor poderoso e profundo de Deus. Versículo de número 16, ele diz o seguinte: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, a partir do momento que os cristãos entendem o significado da morte de Cristo, toda a nossa perspectiva, queridos, de vida muda. Nós já não compreendemos mais que somos julgados meramente numa perspectiva, numa dimensão carnal, mas a nossa relação já é espiritual, né? Sobrenatural. Não é mais um julgamento de acordo com a nossa aparência, mas nós começamos a entender com a visão de Cristo, enxergar as pessoas pela visão de Cristo. Por isso, no versículo 17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, à medida que nós temos a experiência com esta graça salvífica de Cristo, a nossa vida muda. Não há como nós declararmos, temos uma experiência com Cristo, mas permanecemos iguais. Por quê? Porque recebemos uma nova natureza. Mesmo, queridos, tendo este conflito com a nossa natureza terrena, antiga, nós somos possibilitados, capacitados, já não somos a vencê-la, já não somos mais escravos do pecado. Agora nós já somos possuidores de uma nova natureza, mesmo que ainda estejamos neste momento transitório,
até encontrarmos a Cristo. Acontece uma luta? Sim, mas nós somos totalmente possibilitados, capacitados a vencer, a não sermos mais dominados totalmente pelo pecado. Note então que até aqui o apóstolo Paulo, ele trabalha estas questões: o servir ao Senhor, a motivação do tribunal, a questão acerca do amor de Cristo, a transformação advinda do amor de Cristo manifesto nas nossas vidas, que nos faz ter uma nova natureza. E a partir agora do versículo de número 18, o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar acerca do ministério da reconciliação. Então, como nós fomos reconciliados e agora o que o Senhor espera de nós. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então note aqui, olha, ele já reconcilia. O Senhor, que é o autor de todas as coisas, ele é a fonte, tudo provém de Deus, ele diz, olha, no início do versículo 18. Ele nos reconcilia consigo, a iniciativa vem dele, por meio de Cristo, e ele nos outorga o ministério, ou seja, tudo vem dele. Ele é a fonte e o autor de todas as coisas. O plano da salvação vem do Senhor. Qual foi a motivação? Sua vontade. A reconciliação foi feita por intermédio de Cristo pela vontade. Ele toma a iniciativa através do Filho dele. Então tudo vem do Senhor e é ele que confia aos seus servos o próprio ministério da reconciliação. Salvação não é mérito nosso, não é pelas nossas boas obras. A iniciativa veio do Senhor. Nós estávamos condenados. Entenda, querido. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Nós precisamos entender a nossa real circunstância e natureza caída. Mas Deus, pela sua própria vontade, na sua iniciativa, pelo seu amor, dá um passo para haver a reconciliação conosco. E Ele não só nos reconcilia, nos dando uma nova natureza, mas também outorga a responsabilidade a nós de sermos, então, esses mensageiros, esses embaixadores das boas novas de reconciliação. Que tremendo! Que maravilha, queridos, esta mensagem para as nossas vidas. O verso 19, ele continua falando algo tremendo, a saber, qual é essa mensagem de reconciliação? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, o recurso de Deus nos reconciliar foi o próprio Filho. A obra de Cristo foi aquilo necessário para haver essa reconciliação com o mundo. O sacrifício de Jesus trouxe o perdão dos nossos pecados. E as transgressões deixaram, através de Cristo, de ser colocadas na nossa conta. Olha o que diz o versículo 20 e 21, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Queridos, o Senhor quer usar a minha e a tua vida para sermos estes embaixadores, instrumentos de exortação, para anunciar esta realidade. E Paulo ele termina o 20, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Coisa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Aquele que não conheceu o pecado, diz o 21, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo que não conheceu o pecado, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 15. Ou seja, se fez pecado, ou seja, ele recebe a culpa. Os nossos pecados foram imputados legalmente sobre Cristo, não realmente. Realmente significaria que Jesus teria pecado, mas foram imputados legalmente. Ele recebeu a punição, a culpa. Ele não pecou, mas ele recebe. Tudo isso cai sobre Cristo, recai sobre ele, a fim de que
por intermédio deste preço pago, essa dívida sendo quitada, nós pudéssemos ser reconciliados. Ou seja, queridos, o nosso relacionamento com Deus só é possível por causa de Cristo Jesus. Só é possível porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Só podemos nos relacionar com Deus, sermos reconectados. Só podemos ser reconciliados porque Cristo nos livra dessa condição de condenação. Quero te deixar alguns textos. Isaías capítulo 53, versículo 4 a 6 e versículo 12. Isaías 53, 4 a 6 e verso 12. E Romanos 8, 1 e versículo de número também 34. Entenda, querido, que a reconciliação não parte de nós. Deus decidiu reconciliar-se com o ser humano. A vontade dele o motivou, a iniciativa foi dele. E é ele que nos chama, nos designa a sermos ministros desta reconciliação. Agora é interessante que este trabalho de levar o homem a reconciliar-se, ou de anunciar esta verdade da queda, olha, você está caído, você precisa se reconciliar com Deus. Ele traz e incumbe a igreja. Isso aqui é interessante, né? É interessante nós notarmos estas perspectivas. Olha que coisa interessante. Entendemos este processo da reconciliação, né? Não imputando as transgressões, mas nos confia, olha aí, verso 19, a palavra da reconciliação. Então, olha que interessante, foi confiado aos crentes. A obra da restauração, da reconciliação, está completa e somos nós. Não é uma incumbência de anjos, não é uma incumbência pastoral, somos nós, os cristãos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos estes chamados a fazer esta obra, mas é realizada em nome de Cristo. Agora é interessante, queridos, uma vez que nós olhamos nessa perspectiva, quando nós vamos aqui para o capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele começa a abordar qual é a conduta, qual conduta deve ser adotada por aqueles cristãos que estão cumprindo com o seu chamado diante de Deus, chamado a anunciar a obra da reconciliação. E ele aborda aqui algumas condutas, algumas questões acerca disso. E eu quero que você acompanhe comigo, né? Já estamos partindo para o final de mais uma ministração, mas acompanhe comigo, não se distraia. Vamos para o capítulo 6, versículo de número 1. Ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores, com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Note aqui, queridos, logo de cara nós vamos continuar lendo o texto. Vamos versículo a versículo aqui. Se precisar, eu pauso aqui e volto aqui com a imagem com vocês, né? Mas acompanhe o texto. Note como Paulo aborda aqui. Nós somos meros cooperadores. E aqui Paulo falou, olha, é uma honra, é um privilégio, né? Nós, na qualidade de cooperadores, não devemos receber em vão a graça de Deus. Ou seja, deve haver uma valorização dessa graça. Deus, ele é cheio da sua glória, ele nos dá esse privilégio, queridos, de aqueles que creem em Cristo trabalhar com ele, sendo proclamadores do evangelho da reconciliação, mesmo com as lutas, sofrimentos, tudo isso que Paulo ele passa, queridos, ele nunca perdeu de vista que era um privilégio maravilhoso ser cooperador da obra de Deus em Cristo Jesus. E assim nós devemos, então, ter essa mesma perspectiva. O verso 2, né, ele diz o seguinte, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o
dia da salvação. Não devemos receber, queridos, a graça de Deus em vão. Né? Ou seja, o intuito aqui de Paulo é exortar os amados coríntios a não se deixarem levar pela influência de outras pessoas, de opositores, de críticos, né, que davam ênfase, então, a outras questões. Então, Paulo ele diz, olha, este é o tempo oportuno, citando Isaías 49:8. Né? Provavelmente esse acréscimo que foi colocado aí entre parênteses foi essa citação, então, de Isaías 49:8. Então fala justamente daqueles que foram, dos exilados que estavam retornando de Israel como o dia da salvação. O dia em que Deus agiu em Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo é então o dia da salvação por excelência. Agora no verso 3, ele diz o seguinte, não dando em nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja então censurado. Para que não haja censura, não haja o que achar nas vidas. Paulo exorta acerca das suas práticas. De que forma deve ser? No verso 4 a 5, nas situações que ele diz, deve ser com paciência. Então note, aflições, privações e angústias, provocadas por aqueles que desejam desanimar o ministro. Açoites, prisões e tumultos, que eram atitudes então para impedir a realização do ministério. Trabalhos, vigílias e jejuns eram provações assumidas voluntariamente. Ou seja, haja com paciência. Versículo 4 e verso de número 5. Muita paciência. Né? Então, nós como ministros de Deus, né, de que forma devemos agir? Com muita paciência. Aflições, privações, angústias. Segunda questão, do verso 6 e 7. Com qualidades de caráter. Então, note que são citadas aqui, queridos, 9 características de caráter. Versículo 6 e versículo 7. Então, pureza, saber, longanimidade, bondade, né, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Finalmente, então, são qualidades de caráter. Verso 8 a 10. Ele trabalha a questão de estarmos prontos para enfrentar os paradoxos da vida ministerial, que também são 9 aqui. O que ele declara aqui? Como ele trabalha do versículo 8 ao 10? Por honra e por desonra. São os paradoxos. Né? Ora honrados, ora desonrados. Por infâmia e por boa fama. Como pessoas que nos encaram como enganadores ou como verdadeiros, né? Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivesse morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Não há dúvida, queridos, aqui que o apóstolo Paulo ele elenca todas essas questões como ponto de partida de alguém que vive isto. Paulo estava olhando para si mesmo, os paradoxos ministeriais que ele viveu, né? Mas note que ele não era guiado por estes paradoxos. Né? Se nós formos guiados por isso, vamos ser guiados para agradar um a outro grupo, mas ele era guiado pelo chamamento de Deus para a sua vida por intermédio de Cristo Jesus. Isso aqui é tremendo para nós, então, compreendermos esta realidade. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo ele mostra aqui a missão da igreja, que é a reconciliação do homem com Deus, anunciar esta reconciliação, né, que foi feita em Cristo Jesus. E aqui, queridos, talvez seja necessário nós despertarmos para esta realidade do serviço cristão, de anunciarmos, quer seja nos grupos pequenos, quer seja nas escolas, quando as aulas voltarem, quer seja no grupo de trabalho, anunciarmos esta realidade. Nós não devemos pensar, queridos, em meramente atrair pessoas para fazerem parte da nossa organização ou só para se tornarem membros de uma comunidade.
mas nós somos representantes de Cristo para uma realidade que vai além de nós. Uma realidade de reconciliação com Deus em Cristo Jesus. E eu e você somos designados ministros da reconciliação. Esta é a nossa tarefa, queridos, anunciar que por meio de Cristo nós podemos ver a humanidade sendo reconciliada com Deus. Ah, querido, que o Espírito Santo te capacite a ser mesmo este agente no dia a dia, no teu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, na tua família, sendo este mensageiro do Senhor Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, eu te louvo e eu te exalto, porque tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. E nesta manhã nós pudemos ouvir esta palavra e sermos tocados por ela. Que teu Espírito esteja, através do teu amor, nos constrangendo e nos impulsionando a sermos estes ministros da reconciliação. Usa este irmão, esta irmã com graça, com poder, com misericórdia, para que possam ser canais desta bênção para outras pessoas. Assim eu oro, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Que você tenha um restante de domingo, se você está no domingo assistindo, se está assistindo em outro dia, mas repleto da glória e da graça do Senhor. E que Deus te use como ministro, ministra da reconciliação para a glória do Senhor. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.